Eu vou ler o que tá... Sublime. O tempo da despreocupação. Ele não quer nada, não se preocupa com nada, seu coração está em repouso. É uma morte de olhos abertos. Está no capítulo O Tempo do Silêncio. Para Hegel, a conclusão não é uma categoria formal lógica. Tem-se uma conclusão quando o início e o fim do processo formam um conjunto dotado de sentido. Uma unidade dotada de sentido, quando eles se prendem um no outro. Assim, a narrativa é uma conclusão. Por causa de sua conclusão, ela produz um sentido. Também rituais e cerimônias são formas de conclusão. Eles têm, desse modo, o seu tempo próprio, o seu próprio ritmo e compasso. Eles representam processos narrativos que se furtam à aceleração. Vou pular para outro aqui. O inquietante na experiência de tempo atual não é a aceleração como tal, mas a conclusão faltante, ou seja, a falta do ritmo e do compasso das coisas. Isso é uma pira, né? Não apenas o tempo narrativo é uma conclusão. Também o instante que contenta e satisfaz é uma conclusão, pois ele é fechado em si próprio. Ele não tem, por assim dizer, nada à sua volta. Ele repousa em si mesmo e se satisfaz consigo próprio. Assim, ele é sem passado e sem futuro, sem lembrança e sem espera, ou seja, sem cuidado, no sentido heideggeriano. Essa ausência de cuidado e preocupação contenta. Mas se vive necessariamente mais do que por um instante. Assim, se sai inescapavelmente dele. Em retrospecto, lembramos-nos dele como de um momento. Por isso, ele se distingue do tempo narrativo, que tem uma forma inteiramente diferente de duração. Onde está? Tá. A subjetividade absoluta só é alcançada em um estado de silêncio, no esforço pelo silêncio. Fechar os olhos significa trazer a imagem à fala no silêncio. A subjetividade absoluta é a subjetividade na forma da conclusão. Sem silêncio, ela se dispersa e não pode retornar a si. Sem retorno, ela não pode se fechar. Assim, ela se torna depressiva. As imagens digitais de hoje em dia são sem silêncio. E por isso, sem música. Sim, sem aroma. Também o aroma é uma conclusão, uma forma de conclusão. As imagens inquietas não falam ou contam, mas sim fazem barulho. Frente a essas imagens ameaçadoras, não se pode fechar os olhos. O olho fechado é signo visual da conclusão. Hoje, a percepção é incapaz da conclusão, pois ela zapeia pela rede digital sem fim. A rápida alternância entre imagens torna impossível o fechar os olhos. Este pressupõe um demorar-se contemplativo. A transparência é a expressão da hipervigilância e da hipervisibilidade. Esse já foi um capítulo. Quer comentar alguma coisa? Isso é muito louco, né? Vamos começar e a gente vê o que surge disso. Mas previa isso, né? Um local de não conclusão, né? Então isso pode gerar ou aumentar ou estimular mais
a ansiedade, né? Porque a ansiedade não tem, um fechamento mesmo. Que é diferente de você resolver também. Então, conclusão é diferente de você ter uma resolução também. Algo foi resolvido, né? A conclusão é tipo, tá, ok, tem um fechamento, tem um... Ok, eu tenho um arco, eu tenho um... Pá. E isso é importante, por isso que é isso, o zapear, né? Esse hábito que às vezes, né, que a gente fica do Instagram, né? Então a ideia é sempre... Não tem fim, né? Então passa de uma coisa para outra, porque uma coisa já emenda na outra, não tem um ciclo, não tem um fim. Tá, calma, pensa, porque a partir do silêncio que tem a subjetividade absoluta, né? Esse retorno para si. Então, se você não tem o silêncio, você não tem o retorno para si, você sempre está para fora. Então você sempre está sendo estimulado para fora, que no fundo é isso, você está sendo estimulado para estar não em si, né? Não em pausa, não em silêncio. Então é a não reflexão e é aí sim entrar no fluxo também. Interessante também, a gente às vezes fala do fluxo como se o fluxo sempre fosse algo positivo, e não necessariamente. O fluxo também pode ser um local de saída de si. Claro, me vem algo importante em relação ao que você traz, do que você entendeu, sobre a pausa. Como a pausa como possibilidade de fechar os olhos. Porque, para além do interpretar, me vem muito a falta de. Ou seja, tudo que a gente está vivendo nesse momento como sociedade é um constante consumir com os olhos e o silêncio é saber encontrar pausa, não só é saber encontrar pausa. Mas como a gente consegue essa pausa? Com tanta informação. É muito louco isso, né? Porque então a gente estava se filmando esses dias, né? Se pensando sobre o filmar e ver a quem interessa esses filmares, a quem interessa essas danças, a quem interessa essas imagens, né? Assim, e é curioso, eu fico pensando às vezes, né? Então, algumas pessoas, isso também estava... Me lembrou também o livro da Nancy, ali, depois eu vou fazer a ligação. Que é... Às vezes pode ser muito chato observar uma dança de contato. No sentido de entediante mesmo. Né? Assim, às vezes a pessoa olha, né? Independente se a pessoa é contateira ou não, né? Mas talvez a pessoa não sendo, talvez é mais forte que isso, depende também. Às vezes a pessoa não sendo, ela se encanta mais, tem algo de novo ali. Mas enfim, pode ser entediante, porque tipo, sei lá, por que eles estão fazendo isso, o que está acontecendo, o que está rolando internamente. Ou a pausa mesmo, a pausa pode ser entediante. Você vê alguém pausando. E no fundo, para mim, tem a ver também com o local de produção, né? Você pode estar no local de performar, no sentido de eu estou dando uma performance, eu estou apresentando, eu estou produzindo algo, eu estou produzindo arte, eu, no fundo eu estou produzindo entretenimento, eu estou produzindo algo para você consumir ou para você observar de algum modo. E eu sinto que muitas vezes, claro, a gente é atravessado por várias coisas, né? Mas na dança do contato, às vezes a gente tem momentos muito gostosos em que você não se coloca realmente, pelo menos conscientemente, no estado de estar produzindo. É um estado de estou na sensação, então não estou pensando em estar produzindo algo para alguém ou para ninguém, e nem para mim mesmo, porque a gente pode produzir coisas para a gente mesmo, né? Mas eu estou aqui porque eu estou aqui, eu estou indo para cá porque eu tenho que ir para cá, porque o movimento está vindo para cá, porque a gente está indo para lá. E é louco, né? Então são diferentes tipos de... E a pausa é porque é a pausa mesmo, mas às vezes mesmo nesse movimento, mas tem um movimento, mas é uma pausa de produção. É uma pausa de precisar tá criando, né? Eu sempre me fiz essa pergunta, porque eu confesso que quando eu vejo vídeos longos de contato e improvisação, eu tento ter um olhar onde eu falo, tá, eu consigo perceber o que essa pessoa tá sentindo nesse momento. Porque eu sinto que é justamente sobre isso, se você tá... Porque pra mim essa dança é muito mais sobre habitar um momento presente, quase como uma técnica meditativa, com outros
nuances e propostas, né? Mas a sensação que eu tenho quando eu vejo uma dança é tipo essa mesma pergunta que você fez pra mim em outro momento, que é como, tá, por que a gente tá fazendo isso? E me vem uma sensação de, é muito mais pra mim do que pro outro, primeiro, como resposta. Tipo, pra mim é importante me ver em movimento, ver como, nesse momento eu senti algo, porque é mais sobre o sentir do que sobre o mostrar o que sinto, né? Pelo menos pra mim. Vamos seguir? Pode ser. O tempo bom. O percurso narrativo é estreito. Por essa razão, ele é muito seletivo e não produz nenhuma massa de informação. A informação é uma categoria pós-narrativa. A sua negatividade impede a proliferação e a massificação do positivo. Em oposição à memória, que aponta para uma estrutura narrativa, a memória virtual é sem história, ou seja, sem conclusão. Ela é meramente aditiva. A memória é hoje desnarrativizada, tornando-se um amontoado de lixos e de dados, um depósito de tralhas, que está inteiramente entupido com todo tipo possível de imagens e símbolos desgastados, inteiramente desordenados e mal adquiridos. No depósito de tralhas, as coisas estão meramente uma ao lado da outra. Elas não estão em camadas. Por isso, falta ao depósito de tralhas toda a história, ou seja, o sentido. O depósito de tralhas não pode nem se lembrar, nem esquecer. Eu vou parar aqui. Então... Não, muito louco isso. Porque isso vem também, o que mostra que nada, né, pelo menos pra mim, nenhuma técnica, uma salvação, uma panaceia, não vai resolver nada, né? E o contato de improvisação pode virar isso também. Também pode acessar isso. Que é essa brincadeira, né, que se faz, né? Toda, né, a Marília gosta muito desse jogo de palavras, que nem toda improvisação em contato é contato em improvisação, né? E é isso, porque você pode estar encostando numa outra pessoa e não necessariamente você está em relação. Você está adicionando elementos, você está adicionando informações, você está trazendo perturbações, né? A Anitta usa esse termo de perturbar, né? A presença é perturbação. Mas às vezes é isso, não dá nem tempo de entender a coisa, porque é muita informação, ou não tem um sentido, não tem uma narrativa. É como se eu estivesse observando ou dando algo como não estivesse observando, estivesse dando informações e sempre é indo também, e não tem uma conclusão, ou pelo menos uma criação de um sentido, uma narrativa. Isso é louco, porque tem um local de calma, tem uma fala, tem a escuta dessa fala, tem a escuta da escuta, enfim, e tudo que vai depois disso, né? Então isso pra mim é muito louco, esse acúmulo de tralhas, porque também pode ser isso, você pode virar um local de produção, preciso produzir a dança, preciso dançar, preciso, sei lá, mover, enfim. É louco isso, não é simples. Porque não é uma coisa, pelo menos pra mim, né, também, não é um local de acessar uma pureza, porque a gente às vezes chega nesse local, não, mas a dança verdadeira mesmo é só quando a gente atinge um local, sei lá, né? Então tem vários lugares, a gente às vezes está querendo, uau, né? E a instigação do belo também, do que seja belo, também é uma instigação interessante, é algo que é uma potência, que não é necessariamente vaidade no termo ruim, nos termos, né? É o belo atrai, o belo excita, uau, né? É uau. Mas digamos, a produção do belo pelo belo, ela no fundo fica entediante também, porque você não sente a coisa, é só pra fora, né?
Enfim, deu uma viajada, mas pra mim esse local de também, o que que a gente tá só produzindo tranqueiras internamente ou na relação, e por isso que as pessoas se entediam. Por que que você tá normal o tédio acontecer, né? Mas se você tá entediado, né? Se entediando na dança, onde você tá? Sei lá, é uma pergunta, né? Onde é que você tá? Pra mim é uma ótima pergunta. Eu sempre me faço essa pergunta quando eu danço. Sim. Percebo que se eu não tô com a pessoa é porque eu já estou performando. Ok. Sim, e isso é possível também. Eu sinto que não é um lugar onde é bom ou ruim, entra no lance da dualidade, mas de me perguntar o que estou me propondo agora. É dançar com essa pessoa ou é mostrar o quanto eu danço bem? Que tem a ver com o observador e esse absurdo desafio ou impossibilidade de apresentar contato de improvisação. Não, e pra mim é super interessante, porque a gente volta pra pergunta, né, do pra quem, ou por que que a gente mostra essa dança. Que na verdade, talvez não tenha uma resposta no sentido de tipo, é pra produzir algo, senão pra valorizar e honrar um processo. E tem algo pra mim muito existencial também, né? Por que que você dança? Você dança, pelo menos eu, às vezes eu danço porque eu preciso dançar, né? Porque é uma coisa existencial, né? Porque pra mim me ajuda a sobreviver, né? No sentido mental, né? Então, porque, sei lá, me ativa mais o parasimpático, eu relaxo mais, eu acesso um local de menos estresse, né? Então, de estar mais, enfim, ali, aqui. Então, isso também, né? Produzir a si mesmo, né? Nesse local de... Porque é uma possibilidade que eu consigo retornar, né? A mim mesmo. Mas é louco isso também, porque pra mim, pelo menos, a grande, grande vantagem do contato também é que não é uma dança em que eu tô... É que eu tô em contato físico. Então, a questão do contato físico é diferente de outros improvisos à distância, que são incríveis. Como vai afetar esse avião que passou? Improvisos à distância, né? Então isso, as afetações à distância, mas quando você está em contato físico, você tem que lidar, mas é mais difícil, você está lidando com o outro ali, ele está aqui agora. Né? Então o outro é uma grande possibilidade de realmente eu sair de mim, é uma grande oportunidade de eu sair de mim no sentido dos meus próprios fluxos internos, que às vezes não param. Mas ao mesmo tempo é uma possibilidade de eu sair de mim, de um eu específico meu. E no fundo é uma possibilidade de eu retornar a mim, não sei se a mim mesmo, mas pelo menos a mim, a um eu com mais silêncio. Porque eu estou aqui, né? Então o encontro, né? O encontro é algo, né? A preparação do encontro. O encontro só pode acontecer, ou pelo menos acontece com mais qualidade na pausa. Senão é aditivo, né? Que é explosivo e pode ser excitante também. Mas o encontro eu sinto que é uma qualidade da pausa, né? Da escuta, do silêncio, do esperar um pouco, né? Me ressoa muito a produção de si mesmo. Pra mim, quando eu penso na dança, eu penso que foi a minha salvação. No sentido do retornar ao corpo. E tem muito a ver e tem com a potência do silêncio e da pausa. Dos pensamentos, da voragem do dia a dia. Sim, pra mim é muito sobre isso. Toda a história do passado como utopia, revolução e mito flui hoje para dentro da máquina de informação
como para dentro de uma barragem que espelha então relatos posteriores, rapidamente consumíveis. A informação não é uma conclusão. Por isso, ela tende à proliferação e à massificação. Nisso, ela se distingue tanto do saber como também do conhecimento e da verdade. É intrínseca à verdade a negatividade da exclusividade, que faz dela a contrafigura da informação. A aceleração tem a sua causa na incapacidade universal de concluir e encerrar. O tempo continua se lançando para frente, pois ele não chega em lugar nenhum à conclusão e ao encerramento. A aceleração é, portanto, a expressão de uma ruptura temporal de barragens. Não existem mais barragens que regulem, que articulem ou que deem ritmo ao fluxo do tempo, que poderiam deter ou conter o tempo ao lhe darem uma parada em duplo sentido, onde o tempo perde todo o ritmo, onde ele se lança sem parada e sem direção no aberto e no vazio. Desaparece também todo o tempo certo ou todo o tempo bom. Isso é louco. Porque esvazia de sentido o tempo, porque todo tempo é tempo de nada, é tempo de ter mais informação, é tempo de estar perdendo tempo. Então, é tempo de não ter tempo. É tempo de não ter tempo. Então ele esvazia o sentido, né? Porque ele esvazia o sentido porque ele já preenche de tudo de informação. Então ele quer preencher tudo. Então se ele preenche tudo de coisa, ele esvazia de sentido, ele esvazia de... é uma coisificação do tempo, né? Assim, então você tira a subjetividade na hora que você está preenchendo o tempo com coisas. Informação são coisas. Histórias não necessariamente são coisas. Né? Então, não quer dizer que um dado não pode ser algo interessante, mas só um dado em si, sem uma narrativa, sem uma construção, sem um porquê, é só dado. O que adianta eu saber, sei lá. Enfim. É louco isso. Quem não tem o tempo mau, o tempo bom. Sempre é a passagem do tempo, é o tempo que se acumula, né? Então essa coisa... E sempre tem que ser mais, né? Sempre tem que ser mais acelerado, né? Essa coisa do progresso, né? A gente está progredindo, a gente sempre tem que crescer, a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Então a gente não... Aí é outro tema que é da contenção e do contente também. Estarmos contentes e conter também, que apareceu esse verbo, né? Então isso, a gente às vezes associa... É louco isso, né? A censura ou a repressão, que óbvio tem várias questões problemáticas, mas conter, ou pausar, ou reter, ou se deter, não quer dizer necessariamente se reprimir. Sim. E se censurar. Às vezes é uma pausa, é um acúmulo de força, é um se refletir para depois ter mais potência também. Então a importância do deter, que é diferente do reprimir, mas às vezes a gente estimulando aparentemente uma cultura, talvez nem tão aparentemente, mas uma cultura sempre de prazeres, de excitações e de consumo e de sempre querer estar no auge do prazer e de tudo. Não tem o tempo da dor, né? Que é outro lugar também. Então, aí o prazer perde o sentido do prazer. Enfim, porque não é mais prazer, é só estímulo. Você tá de fato de desfrute, né? De gosto, de gozo, né? Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, começa de maneira característica com a seguinte frase: por muito tempo eu fui dormir na hora certa. De Bona... Eu não sei falar francês. Mas eu tenho... de Bonheur, né? Mas, de Bonheur. Mas eles traduziram aí entre aspas. Mas aí ele fala de novo a mesma palavra. Boa, de Bonheur. A boa hora, né? Sim, o tempo certo. A boa hora. De Bonheur. Ele promete a felicidade. Ele é a contrafigura do mal infinito, do tempo vazio e vazio do sentido. O bom sono é, ele mesmo, uma conclusão. O sujeito do desempenho exaurido, em contrapartida, adormece
como uma perna adormece. Isso não é uma forma de conclusão. A insônia provém da incapacidade de concluir. Hoje, fecham-se os olhos, quando se os fecham de algum modo por cansaço e exaustão. Seria mais apropriada a formulação: os olhos simplesmente se fecham, o que não é uma conclusão. Reflito muito sobre a voragem de quantidade de consumo de informação que temos hoje em dia e que mesmo assim seguimos escolhendo esse consumo. E a sensação, outra vez, como repetidamente, do não poder fechar os olhos, não poder pausar, não poder porque o fluxo pede que a gente siga. Agora é o tempo da festa. Tempo da festa. Hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido do que antes. Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem à atenção. O presente se reduz à ponta da atualidade. Assim, o mundo perde algo de sua duração. A causa do encolhimento do presente não é, como se assume equivocadamente, a aceleração. Antes, o tempo, como uma avalanche, lança-se adiante porque ele não tem mais uma parada. Aqueles pontos do presente entre os quais não existiria nenhuma força gravitacional e nenhuma tensão, pois são meramente aditivos. Desencadeiam a ruptura do tempo, o que conduz ao aceleramento sem direção e sem sentido. Isso é muito bom. Porque são coisas que a gente trabalha, né? Força, especificamente, né? Não existiria nenhuma força gravitacional e nenhuma tensão. Então, se você não tem a relação com a gravidade, né? Se você não tem tensão, se você não tem resistência, a gente estava falando muito isso da resistência, né? A gente às vezes entra nesse local de, novamente, eu estava falando, entrar no fluxo, entrar no flow, deixar solto, né? O que quer dizer isso, né? Pode ser muito gostoso também, né? Mas a relação com a gravidade, com o peso, traz um sentido, é para baixo, é aqui, tem uma âncora, né? E a tensão mesmo, né? A tensão significa que é diferente da tensão a gente, né, associa hoje com estresse, com outra coisa. Com estresse também pode ser algo bom, né, evolutivamente. Mas é isso, como a resistir, né, eu tô aqui, né, então algo tá me puxando, algo tá querendo ir, não tá deixando eu parar. Na hora que eu vejo, sei lá, né, a pessoa tá no final da vida morrendo e não viveu, né. É isso, ela entrou num fluxo da vida. E não por ignorância da pessoa, né? Pela maneira como a sociedade está se organizada hoje, né? Enfim. Algumas pessoas têm o privilégio de poder pausar também, é um grande privilégio poder pausar. Mas para mim esse local de poder resistir mesmo, eu estou resistindo. O mundo está querendo a vida correta, o emprego, os filhos, o casamento, o teu carro, não sei o quê. Resistir é um movimento de pausar, de resistir. Não, é um dizer não, né? Então, é desistir, né? É de retornar a si, não entrar no fluxo das coisas, né? Tem diferentes fluxos, né? Enfim. Eu fico com uma frase que me tocou. O encolhimento do momento presente. Infelizmente. Sigo? Sim. E ficou aqui? Sim. Quem é depressivo não é capaz de uma conclusão.
Sem conclusão, porém, tudo se dissipa. Não se forma nenhum autorretrato estável, o que seria igualmente uma forma de conclusão. Não por acaso, a indecisividade, a incapacidade para a escolha é sintomática da depressão. Uau! A depressão é característica de um tempo no qual se perdeu a capacidade de concluir e encerrar. Também, o pensamento pressupõe a capacidade de concluir, de se deter, de se demorar. Nisso, ele se distingue do cálculo. Assim, em oposição ao cálculo, o pensamento não se deixa acelerar tanto quanto se queira. Pertence aos sintomas das síndromes de fadiga por informação, ou seja, o cansaço de informação, a incapacidade de pensar analiticamente. Ela é a incapacidade de concluir e inferir. A massa de informação que se acelera sufoca então o pensamento. Também o pensamento carece de um silêncio. É preciso poder fechar os olhos. Tremendo. Foi? Não, 5 minutinhos. Está quase. O sujeito do desempenho é incapaz de chegar a uma conclusão. Ele se despedaça sob a coação de sempre ter de produzir mais desempenho. Precisamente essa incapacidade de chegar a uma conclusão e de encerrar conduz ao burnout, esgotamento. E em um mundo no qual a conclusão e o encerramento dão lugar a um avanço sem fim e sem direção, não é possível morrer. Pois também o morrer pressupõe a capacidade de encerrar a vida. Quem não consegue morrer no tempo certo tende a acabar em uma hora inoportuna. O tempo da festa não é um tempo do relaxamento ou da recuperação. A festa é, ela mesma, uma forma de conclusão. Ela deixa que um tempo inteiramente outro comece. A festa tem sua origem como celebração, em um contexto religioso. A palavra latina feriae tem uma origem sacral e significa o tempo destinado às ações religiosas. Fatum é um lugar sagrado dedicado à divindade, ou seja, lugar destinado à ação religiosa. A festa começa onde o trabalho, como ação profana, literalmente aquilo que se encontra diante e, portanto, fora do distrito do sagrado, termina. O tempo da festa é diametralmente oposto ao tempo do trabalho. É esse local de... Ele fala isso em outros lugares também, que no fundo é uma sociedade que a gente não morre, porque a gente não está vivendo. Então, não existe a morte. Porque a morte também é a negação da dor, do incômodo, do fim, da conclusão, né? Então, a gente não está vivendo, a gente está meio sobrevivendo, né? O zumbi, né? A gente está passando, são quase vivos ou quase mortos, né? Entre esses dois mundos aí. E é isso, então, para que você vive? Né? Para que você está fazendo essa ação? Você entra num fluxo de produzir, de desempenho, né? Então isso é... Então para mim a dança, né, e o corpo, para mim é sempre isso, é uma lembrança de ter outro tempo. Não, tem outro tempo, tem um tempo do corpo, tem um tempo do cansaço do corpo também. Uhum. Isso é muito interessante, você cansar o corpo, né? Deixar o corpo cansar também. Outros temas grandes seria, tipo, sei lá, não sei, tomar coisas, hormônios, não sei o que, suplementos de ficar grande ou magro, ou secar, ou não sei o que, queimar a gordura e é isso, não é pra julgar ou censurar as pessoas que fazem, mas como diagnosticar uma sociedade que estimula que isso faz, que isso é feito porque se estimula um tipo específico, né, de beleza e produção, né? Que estamos todos
todos estamos sendo afetados por isso, né? Então, para mim, o local da dança é o local um pouco do ridículo também, né? Do ridículo e do não fazer, né? Porque se você está fazendo isso para relaxar também, né, vira uma produção do relaxar, né? Que é isso, você entra numa insônia, né? Que ele fala, eu preciso dormir para relaxar, mas aí você precisa produzir o sono, aí você não consegue produzir o sono e você fica com a insônia, você não está conseguindo produzir o sono, porque você precisa dormir, porque você precisa descansar para trabalhar. Então é uma pira, né? Então relaxar por relaxar, né? Pausar por pausar, por, nossa, isso aqui tem algo em si. É louco isso, acessar isso, né? E como, para mim, isso é uma grande pergunta, né? A pergunta de como se ensina isso e como se aprende isso também. E é uma grande questão, né? Mas eu sinto que é por meio de repetição. Então não é que vai necessariamente mudar uma chavinha e você já vai estar fazendo a coisa. Mas você repete, isso começa a se tornar verdadeiro de algum modo. Às vezes a verdade vai ser de 1 segundo, 2, 3, e depois você consegue ficar minutos ou horas, né? Ou dias, né? Reflito sobre o tempo da festa, que é a celebração, porque quando eu escutei essa palavra e ao fazer essa conexão com a dança, com o contato, a improvisação, me veio uma palavra que a gente sempre usava nos espaços. Todos os domingos tinha jam e a gente falava a nossa missa de domingo. Então, era o lugar, o tempo, o espaço onde eu me dedicava a celebrar. Tinha outras jams, mas esse dia específico era o dia em que todas nos encontrávamos para esse momento. Independente, lá não tem palavras, tipo, todo mundo entrava para dançar durante 4 horas e para mim fica muito forte esse lugar da reflexão do que é o tempo da festa para nós hoje em dia, como seres humanos, não só como aqui nós como dançarinos, né? Eu sinto que temos a capacidade de, através da prática e dos anos, de nos dar de presente esse espaço, mas reflito sobre como cada pessoa pode encontrar esse espaço de celebração próximo, por todo o contexto que vem trazendo as palavras desse filósofo. É como... Gente! Não existe tempo. E se o tempo existe é porque ele já está preenchido com alguma coisa. Não existe tempo para refletir sobre o tempo, inclusive. Menos sobre o corpo, né? Algo que está presente segundo a segundo, desde o momento que a gente nasceu, fica... Em que plano esse pensamento? E não digo isso porque fui sempre interessada por isso. Eu me sinto um pouco acometida por essa prática. Foi como, isso me aconteceu, eu não fui buscar isso. Sim, tô deambulando já sobre o contato. É engraçado, eu tenho curiosidade onde é que surgiu isso da missa e tal, né? Porque isso, eu comecei a chamar, porque isso, faz anos que eu dou todos os domingos também, aí eu chamo, que é a nossa jam missa, né? Jam missa de todo domingo, né? E é isso, é um estado que o pessoal fala de... As pessoas falam, eu especificamente, eu não sou uma pessoa muito de festa, né? Que se entende como festa, né? Então você fala, você não vai pra festa, você não vai estar no bar ou qualquer coisa. Minha festa é a Diana, minha balada é a Diana, então é o meu local de celebrar, no fundo, é o meu local de estar presente, de estar me regozijando comigo mesmo, né? Enfim. E é muito interessante, porque eu não sabia a etimologia da palavra festa e que o cunho seja o ritual
religioso que em algum momento foi certamente pagão, religioso também, mas mais dedicado ao corpo e à terra, à natureza. Me parece muito, muito interessante trazer e conectar com o meu corpo e com a celebração ao qual eu considero como celebração. Sou eu? Você? É você. Não, acho que é você. Sou eu? Tempo de festa é diametralmente oposto ao tempo de trabalho. Ok, sou eu. O final do expediente, como véspera da festa, anuncia um tempo sagrado. Se aquela fronteira, umbral que separa o sagrado do profano é suspensa, resta, dessa maneira, apenas o banal e o cotidiano. A saber, o mero tempo do trabalho. E o imperativo do desempenho o explora. A sociedade do cansaço atual faz o próprio tempo de refém. Tcharam. Ela o acorrenta ao trabalho e o transforma em tempo de trabalho. O tempo do trabalho é um tempo sem conclusão, sem início e sem fim. Ele não exala nenhum aroma. A pausa não marca, como pausa do trabalho, um outro tempo. Ela é apenas uma fase do tempo de trabalho. Hoje, não temos nenhum outro tempo senão o tempo de trabalho. O tempo do trabalho se totaliza como tempo. Perdemos há muito tempo o tempo da festa. O fim do expediente como véspera do dia festivo nos é inteiramente estranho. Trazemos o tempo do trabalho não apenas nas férias, mas também no sono. Por isso dormimos tão inquietamente hoje. Também o relaxamento é apenas uma modificação do trabalho, na medida em que serve para a regeneração da força de trabalho. Ai! Fiquei brincando de pensar nisso, né? Que é justamente o trabalho que, em tese, sei lá, das 8 às 18, tem um tempo preciso que ele justamente não tem uma conclusão. Então, aparentemente, o trabalhar, beleza, daqui até aqui. Então, tem um começo, meio e fim. Então, aparentemente, tem uma conclusão. Mas não, porque isso é uma aparente conclusão de forma, mas a gente continua trabalhando. Que é a questão do sono, né? A gente falou que a gente continua trabalhando no sono, então o trabalho não tem fim, não tem uma conclusão. Né? Que é diferente porque é isso, é um local de não parar. A conclusão no sentido de não parar, né? Sempre eu posso produzir mais, sempre eu estou no processo de trabalhar, porque isso é o que dá sentido à vida. Sim. Então, no sentido é algo, em vez disso, né? Do sentido da vida ser a celebração, né? Então isso sim tem a conclusão. Nossa, aqui tive um ápice, tive uma dança, tive, sei lá, um orgasmo, tive uma comida maravilhosa, tipo, concluí algo, comi, satisfiz, teve algo, isso é uma conclusão, é um fechar um fim, deixar um corpo ir, subir e descer, né? Então tem um satisfazer, né? Comida, barriga cheia, né? Então satisfazer uma sede, né? Então às vezes o que é sem tempo tem uma conclusão, né? Então parece meio paradoxal, né? Mas não é quando você pensa como isso afeta o nosso eu, né? O nosso emocionar. O nosso emocionar precisa também das conclusões, né? Enfim, deixar-se concluir, né? Então, o processo precisa terminar para outro começar, senão é um acúmulo, não faz sentido. Perde o sentido, menos sentido, né? A recuperação não é o outro do trabalho, mas o seu
Produto. Também apenas a deceleração ou lentidão não podem gerar um outro tempo. Isso é muito bom. Ela é igualmente uma consequência do tempo de trabalho acelerado. Ela apenas desacelera o tempo de trabalho, em vez de transformá-lo em outro tempo. Em oposição à opinião generalizada disseminada, a desaceleração não elimina a crise temporal. Sim, a doença temporal atual. A desaceleração não surte nenhuma cura. Antes, ela é apenas um sintoma. Não se pode curar a doença com um sintoma. Hoje é necessária uma revolução temporal, que gere um outro tempo, o tempo do outro, que não é o tempo do trabalho. Uma revolução temporal que traga de volta para o tempo o seu aroma. Passamos para o tempo do outro. O tempo do outro. Isso é muito legal, né? Essa questão de porque a gente precisa desacelerar, tem o que é óbvio, é interessante, slow food, comer devagar, então, que é óbvio, interessante, desfrutar. Mas o desacelerar ainda está num tempo acelerado, né? Ainda tem a noção de desacelerar por quê ou para quê, né? É um movimento em direção a algo. Mas desacelerar, ainda estamos no mesmo tempo, no tipo qualidade, a mesma qualidade de enxergar o tempo. Sim. É porque é a perspectiva de onde sai o desaceleramento, né? Que é como, estou fazendo algo desacelerado, mas ao mesmo tempo minha mente está pensando em todos os próximos movimentos que são necessários fazer. O tempo do outro. O amor, como absoluto, como se escreve, como você fala? Hegel? Hegel. Hegel. Para Hegel, uma conclusão. O amor como absoluto para Hegel, uma conclusão, como silogismo. Aquele que ama morre, de fato, no outro, mas se segue a essa morte um retorno para si. O retorno para si, a partir do outro, porém, é tudo, menos uma apropriação violenta do outro. A apropriação que foi feita falsamente da principal figura do pensamento hegeliano. Hoje, deve-se ler Hegel de outra maneira do que Derrida, Deleuze, ou também Bataille ou o leram. O retorno para si não é nenhuma apropriação, mas sim a dádiva do outro, que pressupõe a renúncia, a entrega do si. O retorno para si não é nenhuma apropriação, mas sim a dádiva do outro. A conclusão, como silogismo, é absoluta porque não é limitada. Uma conclusão limitada significa que eu meramente me aproprio de uma parte do outro, de modo que eu permaneço inalterado em mim mesmo. O amor, como conclusão absoluta, pressupõe um abandono do si. Ele é metamorfose. Lê de novo essa última frase. O amor como conclusão absoluta. A última frase ou uma... Acho que é isso mesmo. Sim. O amor como conclusão absoluta pressupõe um abandono do si. Ele é metamorfose. Porque se conecta com o que ele tinha falado antes, né? Que é com o abandono do si, a morte do si, para entrar no outro, para depois retornar a si de um jeito diferente. Então, é isso. Louco isso, eu nunca gostei muito dessa expressão que algumas pessoas utilizam, né? Que é do contato, improvisação, o funeral dos desejos. Uau! Você já escutou isso? Não. Enfim, algumas pessoas usam isso e tal. Que é o funeral dos desejos. Em que sentido que as pessoas entendem isso? Eu acho que faz sentido nesse sentido. Né? No sentido de que
Não necessariamente é para você ficar desejando muito a coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, nesse sentido, que é um funeral dos desejos. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Se a gente entende de um outro lugar, isso é uma ingenuidade neurológica. Digamos. Total. Porque os desejos estão aí. Sempre. Né? Então, sempre. Então, o que quer dizer exatamente funeral dos desejos? Então, às vezes é uma ingenuidade de pensar que você pode acessar um estado neutro de não desejos ou de não, sei lá o que quer dizer isso, para um estado mais puro, mais etéreo, mais não sei o que. Estado de dança, mais sei lá. Para mim são quais desejos, e mais do que quais, na verdade, é o que você faz com os seus desejos também. Como impor, ser invasivo com os seus desejos, né? Mas identificar os desejos, abrir, explorar, expressar, entender é um grande lugar, né? Mas para mim tem a ver com essa questão, claro, tem uma morte de si. Nesse sentido é um funeral, né? É uma morte de si do que eu tô querendo agora, cheguei a querer isso, né? Então, claro, nesse sentido mas ao mesmo tempo que é um funeral dos desejos, você tem que lembrar da outra parte. Na verdade, é um renascimento dos desejos, né? Depois. É um relembrar talvez de outros desejos, que vai ser construído na relação. Né? Porque é a morte de si, o encontro do outro, e aí o retorno a si, a partir de outros desejos. Né? Mas, enfim. É muito interessante. Pra mim não me ressoa de maneira nenhuma que o contato com a improvisação é o funeral dos desejos. Porque eu sinto que é uma prática desejante, é uma prática onde tá implícito o desejo o tempo todo. Só que, como você disse, é sobre a escolha do que você faz no momento. Não só sobre priorizar o seu desejo. E muito interessante que você traz isso, porque pra mim é muito sobre isso, sobre o abandono de si pra criar uma relação com o outro, né, dentro dessa prática. Mas não um abandono de si no sentido de tipo, não existo. Ou não desejo. Porque é isso, o problema de criar uma ingenuidade é que a criação da ingenuidade está no nível do consciente. Mas o não, você vai continuar desejando. E não tendo consciência disso, ou claramente, digamos, criando uma narrativa disso, pode ser até perigoso. Com Porque você certeza. não enxerga o que você está fazendo por debaixo do que você pensa que está fazendo. Enfim. O abraço amoroso é outro signo visual da conclusão. A declaração de amor é uma promessa que produz uma duração, uma clareira no tempo. A fidelidade é ela mesma uma forma de conclusão, que introduz uma eternidade no tempo. Ela é a inclusão da eternidade no tempo. Vou parar aqui já. Uau! Eu lembro as fases do Gus, né, do Global Underscore, né, do Underscore, da Nancy, né, que é o engajamento, o desengajamento, as resoluções, o fim, a conclusão, né. E é isso, né, isso é muito louco também. Alguém pode olhar para uma dança de contato, uma jam de contato, pode ser uma loucura também. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como alguém, por exemplo, como a Nancy, começou a criar vocabulários e, tem um começo, um meio, um fim, tem uma conclusão, né? Às vezes a gente está mais ou menos consciente dela. Isso também é como a gente usa uma diante de contato de improvisação e como a gente se usa e como a gente está, e está tudo bem também, mas a gente observar isso, né? Mas me vem isso, né? Tem um local que é um local de um aproximar, ainda tem então aproximar, talvez são vários talvezes, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Não, mas é esse aqui que vai, um engajamento, né? E como isso tem um desenvolvimento e depois tem algum tipo de desengajamento, né? Que é um processo também. Às vezes é abrupto, pode ser uma pancada, uma pessoa entra no meio, né, ali.
De algum modo isso tem que estar, ou não, né? Organizando mentalmente depois, emocionalmente. Mas às vezes tem isso, engajamento, desenvolvimento e desengajamento. Mas para mim é muito louco essa questão a fidelidade é uma eternidade no tempo. Porque no fundo é aqui, o que é ser fiel, né? É estar fielmente aqui. Sim. Né? Estou aqui para você. Minha presença está aqui para você aqui e agora. E como muda a qualidade do tempo quando essa percepção é plasmada no corpo, né? Pelo menos, quando eu escutei, claro, a gente introjeta, ele falou alguma coisa assim de inserir a eternidade no tempo. É sobre isso, realmente. Sobre ser fiel a esse momento e ao que emerge no corpo. Claro. Sim, interessante que você traz sobre Nancy e as dinâmicas todas que ela, né, desmembrou. E reflito muito sobre se realmente sabemos quais são os começos e os fins das nossas danças. É uma grande pergunta. E aí entra a questão anterior sobre os desejos, sobre o funeral dos desejos, porque é como, tá, se uma dança começa e uma dança termina, existe um querer aí. Claro. E existe uma escolha, existe uma ação. Sim. Enfim, aí são muitas questões, né? E de várias maneiras também que você pode desfrutar, né? De uma jam. Ou de qualquer outra coisa, né? De qualquer outro encontro, mas eu sinto que às vezes isso também, podemos também entrar numa jam e estar consumindo corpos. Podemos estar no local neoliberal de estar consumindo corpos em uma jam de contato, assim como qualquer lugar, novamente, não tem uma técnica que salva, né? Assim, e é isso, né? Mas é isso também, como tô aqui agora com essa pessoa. E mesmo, pode ser rápido às vezes, porque é tipo, pum, pum, um segundo e veio, né, aqui, mas como ok, tô aqui. E às vezes você tá aqui e aqui ao mesmo tempo, enfim, mas você tá ali. Às vezes é difícil mais pessoas assim, né, mas como tentar tá sempre se perguntando onde eu tô, onde é que eu tô abrindo porta para esse encontro, aquele encontro, quando é que eu tenho, ou quanto é que eu tenho mais de capacidade física e emocional de lidar com mais informações. É uma pergunta constante também para ser feita. Sim. Né, no sentido, nossa, tá, eu nem sabia o que estava me tocando, não sei o que, toquei, também pode ser um local interessante de liberação, né, de expressão, mas até ponto em que você se perde no outro, né, ou nos outros, ou se perde por isso, porque às vezes é um local de você precisa de uma vazão de uma sociedade, né, ali, beleza, preciso me extravasar ali, pá, beleza. E no fundo aí sim é um esquecer-se. Quer dizer, você precisa disso. Mas como às vezes também é um local de... eu nem sei o que eu fiz, né, no pá e tal, e beleza, às vezes a gente acessa esses fluxos, né, que podem ser interessantes. Mas é diferente também de não saber de onde está indo ali e de ter um blackout, um apagão de consciência, né, porque, enfim, é diferente ter uma presença. Sim. Enfim, perguntas, né, assim, onde é que você tá, onde é que o outro tá, onde é que... Porque uma coisa é um duo, que já é um desafio, mas um trio, e isso, como isso o trio afeta o coletivo, como um quarteto, enfim, é uma pergunta muito interessante, né, isso. Quando é que começa e quando é que termina uma dança? Quão consciente você tá de alguma coisa, de um processo seu, né, enfim, questões. Sigo? Sim. Não, você não... Eu li um pouquinho só, mas pode ir. Tá. A comunicação humana promove o sentido apenas pelo fato de que ela representa uma forma de conclusão. O ser humano se comunica para escapar à morte, para dar um sentido à vida. O diálogo representa uma forma bela de conclusão. Por isso, ele pode promover o sentido. Ele é uma comunicação com um tu. Também a prece é um diálogo. Deus é, como diria Buber, um tu eterno.
A rede digital não é uma forma de conclusão. Assim, a comunicação digital não é capaz do diálogo. Ela se torna, hoje, mais narcisista e leva o próprio outro ao desaparecimento. Bom, sigo até o final dessa, então depois sei. O vazio de sentido faz com que nos comuniquemos sem pausa e sem interrupção. O vazio na comunicação se mostra como a morte que deve se ocultar o mais rápido possível por meio de mais comunicação. Uau! Isso, porém, é uma empreitada sem esperanças. Uma comunicação como diálogo que promove o sentido se furta à aceleração. Apenas uma comunicação do isso se deixa acelerar sem fim. Um pouco do que a gente estava falando da coisificação e da subjetificação. O Martin Buber, ele trabalha muito isso. É um livro muito lindo. E novamente também, quando a gente fala do contato, eu entendo a preocupação, né, do Steve e de outras pessoas de falar é sobre física e não é sobre química, né? Então eu entendo de onde ele vem, de onde ele quer trazer sobre... eu acho que entendo, né, a minha leitura sobre isso, porque ele está tentando trazer, bom, é sobre a física, né, sobre a questão mais física do que química. Mas até que ponto isso também não pode gerar uma coisificação do outro? Né? Então, até que ponto é isso? Porque se é física, é um objeto, então tanto faz o que é. Você é um objeto desse tamanho, dessa densidade, com esse corpo, essa gordura, esse músculo, então, enfim, é uma coisificação do outro, você é um objeto. Que, enfim, a gente pode estar interagindo, mas são coisas, issos, interagindo e não sobre uma subjetividade, né? Que óbvio, não necessariamente a gente quer entrar na química, no sentido de, né, novamente, dos desejos, né, assim, de, uau, vamos virar uma coisa aqui, e perder a potência da física também, onde é que a gente vai enquanto vetor. Mas não somos vetores, né, ambulantes. Também é sempre bom lembrar isso. Né? Então, a física, qual que é a física, onde é que o vetor está indo? Beleza, mas não somos máquinas produtoras de vetores. Né? Então somos desejantes, desejados, né? Então, desejosos, né? Então esse lugar também do tu é um encontro, é uma relação. E para mim, por isso que o primeiro é uma grande conversa também, né, com a Anitta, estava conversando disso, tipo, uma coisa é uma reflexologia, sabe? Um estudo de reflexo. Aí é uma coisa quase física mesmo, né? Mas para mim o contato começa a virar contato quando começa a ter engajamento. Sim. Quando as danças duram. Então, quando as danças duram, começa a ter um contato interessante. Contato para você é interessante. Porque a dança dura, a dança tem uma pausa, tem uma qualidade, tem uma personalidade que muda, que tem a suspensão, o riso, enfim. Então, um encontro mesmo, né? Um encontro de subjetividades. E nesse sentido é muito químico. É muito químico. Então, enfim. Tem questões, né? Não, e pra mim é quase uma obviedade o que você traz. Eu sinto que ambas coisas estão presentes, mas quando existe um outro, não tem como a gente não abarcar a história do outro, mesmo sem saber a história do outro. A história do outro tá no corpo, ela se expressa através do corpo, né? Então, sim. Uno aqui, né? Você leu, né? Sim. O tempo que se deixa acelerar é o tempo do eu. Ele é um tempo que eu tomo para mim. Ele conduz à falta de tempo. Há, porém, também um outro tempo, a saber, o tempo do outro.
um tempo que eu dou ao outro. O tempo do outro como dádiva não se deixa acelerar. Ele também se furta ao trabalho e ao desempenho, que sempre exige o meu tempo. A política temporal do neoliberalismo desfaz o tempo do outro, pois ele não é eficiente. Em oposição ao tempo do eu, que isola e singulariza, o tempo do outro promove a comunidade. Apenas o tempo do outro liberta o eu narcisista da depressão e da exaustão. Me veio isso, né? Que a gente às vezes... Claro, tem uma função nisso, né? Mas às vezes fala, o outro pode ser um ótimo espelho pra gente, né? O outro espelha coisas interessantes pra gente. Isso é óbvio, é importante mesmo, né? Mas, enquanto isso também pode ser ainda um elemento narcisista, né? Então o outro é um espelho, então eu ainda estou usando o outro como espelho pra mim. Assim, eu ainda estou querendo me ver no outro. Estou usando o outro pra me ver. É legal, é bom, né? Mas ao mesmo tempo, por ver coisas que normalmente eu não vejo, mas ao mesmo tempo pode ser um narcisismo ainda, né? Então, enquanto enxergar o outro, enquanto outro, né? Enquanto autêntico outro. É um tempo diferente, é uma existência diferente. Então, para mim, na verdade, é uma tarefa impossível, na verdade, enxergar o outro. Porque não tem como eu enxergar o outro. De fato, entre aspas, porque eu sou eu. Então, eu só consigo enxergar o mundo a partir do meu olho. Mas eu acho que é na tentativa do impossível que algo surge. Porque é isso, é a tentativa de como é que essa pessoa visualiza o tempo diferente, por que ela fala desse jeito, por que ela mexe a mão, por que ela pausa, por que ela olha desse jeito. Então, eu acho que é nesse instigar, se abrir do outro, não que você vai acessar propriamente o outro, no sentido de viver a vida do outro, né? Sempre esse termo complexo que é a empatia, né? Vestir o sapato do outro, uma coisa assim. Mas de algum modo o outro vai afetar algo em você, tem alguma similaridade, porque a gente tem similaridades de formação biológica, né, anatômica, então a gente tem coisas parecidas, né, enfim, cerebrais e corporais. Então tem algo que repercute no outro, e em mim quando eu vejo o outro. Então me abrir para o outro, algo vem daí. Mesmo que eu não sei bem o que é, mas algo vem. E nisso é um pouco essa magia, né? Que é o tempo do outro, que aí sim vai me afetar. E nesse sentido, achar uma comunidade, algo comum, né? Ou algo que conecta, né? Mas é a partir daí, né? De usar o outro como... De ver o outro, não usar necessariamente, mas ver o outro, como um autêntico outro, né? É uma loucura, na verdade. É um ato de loucura, eu acho. Enfim. Aí vem também essa coisa do abandono de si, porque para que consiga ver o outro, você precisa se esvaziar, porque senão tá sempre com o seu olhar vendo o outro. É claro. Sim, é uma loucura. Uma loucura no sentido de sair do seu normal mesmo. Sim. É uma loucura. Acho que ainda tem um último. Sim? E como a gente está de tempo? Falando de tempo? Em um tempo inoportuno. Há alguns anos foi possível presenciar no CTM Festival de Música Experimental e Eletrônica uma banda de death metal que estava, antes de entrar num palco, seriamente preocupada com como ela deveria encerrar a música a ser tocada. Não é verdadeiramente possível encerrar de maneira dotada de sentido uma música a qual não inere estruturalmente nenhuma conclusão. Os músicos da banda death metal ficaram, então, muito aliviados quando os alto-falantes ficaram sobrecarregados e queimaram. A salvação chegou, então, na forma de uma catástrofe, tão abruptamente, sim, em um tempo inoportuno e, em última instância, catastrófico, também terminará o nosso mundo, que por causa da forma faltante de conclusão se acelera cada vez mais. Uau! Uau!
Uau! Tempo inoportuno. Eu reflito sobre as danças e o tempo inoportuno. Como isso é como, que justamente como o que ele traz é uma oportunidade. O inoportuno na dança. Não sei como você vê isso, mas pra mim tem esse quê. É o que você tava falando antes também, né? Quando é que começa e quando é que termina também uma dança, né? Então, e é isso, às vezes o tempo inoportuno é algo catastrófico, mas importante. Então é isso. Às vezes a dança, às vezes você não sabe terminar a dança, ou a dança, será que ela quer terminar ou não quer? Mas às vezes vem alguém, esbarra e pá, e termina a dança. Igual você escolhe terminar. Você poderia continuar ali, opa, vamos reengajar de novo. Mas opa, não, aproveitar isso, né? Você pode aproveitar isso pra algo. Mas isso traz um pouco também, um pouco da nossa incerteza e um pouco a insegurança de ter conclusão. Sim. Né? E eu lembro de eu conversando isso com uma amiga uma vez, que a gente dançava muito juntos, assim, tinha um período que a gente dançava muito tempo. Nas jams sempre a gente se encontrava a dançar. E ela uma vez, depois de muito tempo, anos dançando, ela falou assim, nossa, te falar que as primeiras vezes assim que a gente dançava e tal, e depois até de um tempo assim, pra mim era muito difícil, porque às vezes, o fim, porque às vezes eu sentia que, ela falava, né, que às vezes a dança, tipo, você saía, tipo assim, pum, e pra ela não tinha acabado. Né? Então não tinha um fim, mas pra mim era tipo, pum, conclusão. Como é o tempo de cada um também, né? E essa coisa também, porque eu poderia ter esperado. O que é também estar esperando o tempo do outro também? Porque se eu estou esperando o tempo do outro, também não é o meu tempo também. E se ela está esperando o meu. Enfim, essas grandes questões, né? Entre o individual, o eu e o altruísta, né? Também, né? E é interessante, primeiro ali, eu precisava sair, tinha uma necessidade de sair, não estava bem estar mais lá, né? E estava bem no sentido de, sei lá, não era isso, para mim eu precisava sair. Mas é engraçado, para ela marcou isso, né, como uma conclusão mais abrupta, mas para mim era a conclusão no tempo certo, era o tempo oportuno. E interessante isso também, né? Então, como às vezes dá o tempo também, às vezes é o tempo do outro também, de esperar mais o tempo do outro. Mas é isso, eu escutar o tempo do outro, mas ela também podia estar escutando o meu tempo, que era esse tempo também. Era esse tempo, é o tempo do outro, era o meu tempo. É interessante isso também, né, enquanto dança. O que é o tempo do outro, né? Como a gente reconhece o outro como o outro. Não, é isso. Em outros momentos a gente ficava mais também, né? Louco isso. E achar um tempo terceiro, né? Também isso. Né? Não, mas tudo isso também tem a ver com a narrativa de como a gente conclui as coisas nas nossas vidas. Então, Claro. essa leitura, pra mim, é um grande tema, os finais das danças. Porque... E também tem esse lugar, né, de referência. Quando somos facilitadores disso, Claro. existe uma outra responsabilidade sobre os começos e os fins. Claro. Mas refletindo sobre os fins especificamente, pra mim ele tá muito imerso na qualidade, óbvio, do meu desejo pessoal, mas também na qualidade desse diálogo, porque é como tá. Talvez essa pessoa precise mais, ou talvez eu gostaria que ficasse mais para que ela me amasse mais. Claro. Existem muitas subjetividades que estão aí também. Sim. Mas o que me traz de riqueza sobre isso é que, claro, até aí a gente também, até aí, ou aí, inclusive, a gente tem a dificuldade de ler os fins, de criar um fim. De criar um fim. Porque no fundo é isso, se foi uma leitura aqui, né? Mas Pergunta de é isso, é uma
era um momento de death metal experimental. Tem uma qualidade também, é uma dança experimental no Sim. sentido de não tem um fim propriamente dito. Então, o que precisa entrar uma catástrofe para acontecer isso, ou eu posso escolher, não, esse é o meu fim, esse é o meu tempo, né, também. Então, assumir as conclusões, né, precisar dessa conclusão. Enfim. Maravilhoso fim para esse livro, inclusive. Né? Uma conclusão inoportuna, mas muito bom. Grato. Divertido. Sim. Agradecido. Grato a você. Adoro conhecer Byung-Chul Han com você.